Olá a todas as pessoas, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo. Mais um vídeo aqui no canal da Oma Galeria, pílulas de conteúdo que a gente tem trazido, enfim, para desvendar um pouco dessa história do mercado de arte, principalmente, do circuito das artes como um todo. Muito bem, e o tema do nosso vídeo de hoje é por que existem obras milionárias? Eu tenho falado aqui em alguns vídeos atrás, e aí você pode fuçar se tiver curiosidade, como que se dá o valor de uma obra, como que se dá o valor de um artista, carreira e etc, etc. E agora eu vim aqui falar por que existem obras milionárias. E eu vou inaugurar um novo quadro aqui nesses vídeos. Eu perguntei para Siri o porquê que existem obras milionárias. Perguntei para o Google o porquê que existem obras milionárias. E aí, junto com obras de artistas renomados, artistas consagrados, apareceram algumas obras que o BNDES financiou em outros países. Então a resposta não foi lá das melhores. Por isso eu convido vocês a ficarem até o final desse vídeo. Se vocês curtirem, deixa um like, se inscreve no canal aqui. Isso é importante para nós também, combinado? Muito bem. Eu sou Tomás Pacheco, responsável pela Oma Galeria. E nesse canal aqui a gente tem muito conteúdo sobre esses assuntos. Fiquem à vontade para interagir com a gente, combinado? Muito bem, afinal de contas, por que existem obras milionárias, né? Por que as obras de alguns artistas alcançam cifras milionárias? E aí eu vou dizer para você uma coisa que é fundamental vocês terem em mente. Lembre-se sempre que a gente está falando de arte contemporânea. A Oma Galeria, onde eu trabalho, é uma galeria de arte contemporânea. Então eu falo sempre sobre essa perspectiva, tá certo? Isso é importante vocês terem em mente. E aí, uma coisa que é muito legal da gente ter consciência é que o mercado de arte nada tem a ver, ou muito pouco tem a ver, com outros mercados mais tradicionais, dispositivos de outros mercados mais tradicionais, né? Então, por exemplo, a gente tem que desconstruir um pouco dessa noção de mercado tradicional, do valor atrelado ao produto em si, né, ao que aquele produto entrega de tecnologia, de material e etc, etc e tal, e muito mais um valor atrelado a um contexto, né, um valor atrelado a uma marca. Esse é um dispositivo que é muito comum em outros mercados também. Então, por exemplo, quando a gente fala de obras milionárias, eu vou usar exemplos do mundo todo, tá? Tanto aqui do Brasil quanto de fora, mas principalmente os mais icônicos, os que acabam alcançando a grande mídia, são os exemplos de fora. Se a gente pega aí a Merda de Artista, né, do Piero Manzoni, a gente está falando de fezes, a gente está falando de uma lata de metal e fezes, e é uma obra milionária. Se a gente pega aí, por exemplo, os dots, né, do Damien Hirst, a gente está falando de uma obra que sequer o artista pôs a mão. Ele instrui os assistentes dele ali dentro do ateliê para produzir aquele material na sequência, nas cores e etc. E aquilo acaba valendo milhões. Que mais que eu posso dizer para vocês? Obras às vezes que nem existem, quando você compra a propriedade ou o direito de execução de uma determinada obra, ou seja, o que ela existe em si? Nada, ela existe numa ideia, né, e numa instrução ali. E aí você, enfim, tem o direito de execução daquela performance, por exemplo. Então, muitas vezes, ou o último ícone aí do nosso circuito, lembrando que esse vídeo está sendo gravado em 2021, né? Que é a banana com o silver tape. Então, quanto que custa o rolo de silver tape ou quanto que custa a banana? E mais, né, tem a perenidade. Qual que é a perenidade de uma banana? Né? Ela sequer aguentou o final do tempo de exibição dela, por dois motivos. Primeiro, porque ela ia apodrecer, e segundo, porque um ser humano foi lá, um outro artista foi lá e comeu a tal da banana. Então é importante você saber que a valorização, as obras milionárias, elas nada têm a ver com o material ou com a técnica envolvida na produção desse trabalho, legal? Ah, muito bem, Tomás, já entendi que ela não tem a ver com isso. Ela tem a ver com o que, afinal, então? E ela tem a ver com a construção da carreira do artista, né? Alguns artistas,
eles alcançam o status de um selo, né, de uma marca de fato. E quando o artista alcança esse status, eu falo aqui as coisas algumas vezes de uma maneira genérica, tá? E nem sempre o genérico ele é a melhor forma, ou a grande maioria das vezes a generalização ela não é uma boa ferramenta para se utilizar. Mas enfim, eu vou falar aqui de forma genérica porque o nosso vídeo ele é para ter no máximo 10 minutos. E em 10 minutos não dá para se resolver os problemas da humanidade. Muito bem. Então, quando um artista alcança esse status de marca, muitas vezes tudo o que ele vai pôr à mão tem a tendência de ser aceito e tem a tendência de ser supervalorizado. É complicado afirmar isso com tanta... Eu fico sempre falando uma coisa e pensando, né? Mas eu quero que vocês saiam daqui, saiam desse vídeo de 10 minutos desse conteúdo rápido. Esteja você, aliás, assistindo por vídeo ou escutando por áudio, né? Em um dos nossos canais de podcast. Eu quero que você saia daqui com uma noção do que acontece, qual que é o mecanismo por trás dessa supervalorização de algumas determinadas obras. Então, por isso... eu quero que você ponha muitas aspas, né, alguns parênteses no que eu estou falando. E mais do que tudo isso, tenha senso crítico. Não acredite em tudo que eu estou falando aqui. Ouve, vai lá para a internet, pesquisa, junta informação de mais pessoas. E aí você consegue formar a sua opinião ali sobre um determinado tema. Muito bem. Agora, como é que é esse dispositivo de um artista se tornar uma marca, de se tornar um selo? Você tem uma série de engrenagens, né? Eu uso sempre a metáfora das engrenagens do mundo da arte, que são coisas que vão acontecendo, são coisinhas que você vai movimentando na carreira de um artista e que, por consequência, quando você move várias engrenagens, outras engrenagens começam a ser movidas por si só. Então, existe uma série de dispositivos que você pode usar, por exemplo, institucionalizar a obra de um artista. O que significa isso? Colocar a obra dentro de um museu. Né? O museu, quando a obra ela vira uma obra de museu, o museu, por não ter necessariamente essa relação com o mercado, o museu ele é isento, né? Ele é uma validação isenta da questão de valor. Então, se uma obra adquirir um selo de museu, adquirir esse status de uma obra de museu, ela tende a ter uma valorização com o tempo. Grandes colecionadores formam as suas coleções incríveis, formam coleções incríveis e depois eles usam dessa prerrogativa de ter uma coleção muito robusta para comprar jovens artistas, bons artistas, né? Não significa porque é jovem ele não tem qualidade, mas comprar jovens artistas a um preço muito baixo ou a um preço acessível, não vou chamar de preço baixo porque baixo ou alto é relativo, mas a um preço mais acessível. Trabalham esse mecanismo de institucionalizar a sua obra, né? Como é que ele fala? Circula a sua obra, promove essa circulação das suas obras por museus, instituições que gozam de prestígio e etc e tal, e que muitas vezes não tem a condição de adquirir essas obras na mesma velocidade que o colecionador privado tem. Então eles promovem esse movimento e a instituição apresentando esse trabalho, o trabalho ganha um outro status. Todas essas outras obras que estão dentro da coleção desses colecionadores privados, elas se valorizam e aí depois você pode retornar essa obra para um mercado secundário, para um leilão, para N outros lugares que podem contribuir para a elevação do valor de uma obra, né? E aí eu falei de uma coisa muito interessante, que é o tal do leilão, que envolve um outro fator, que é o fator da emoção, que é o fator da disputa, que é o fator da escassez, né? Que é o fator da oportunidade. Todos esses são gatilhos mentais que fazem a pessoa ter a tomada de decisão de compra. Então o leilão, acho que vale até um outro vídeo aqui falando especificamente sobre os leilões, mas os leilões eles trabalham outros dispositivos que no pregão ali, no momento de dar os lances, as obras, eles vão trabalhando até com o emocional também, das pessoas que estão sentadas ali no auditório, dando os lances,
e ali você não tem o limite, né? A sua emoção e a sua disposição é que vai ditar o limite da valorização daquela obra. Mas o fato é que quando aquela obra chega num leilão, trabalhando ou não esses dispositivos, alcançou um valor X, aquele passa a ser a nova régua para aquele artista. Então, esse é um dispositivo muito usado dentro do mercado de arte para jogar, né, para trabalhar com os valores de obras de artistas. E esse é um dos fatores pelos quais algumas obras alcançam valores milionários. Muito bem, a ideia desse vídeo aqui é que ele seja um vídeo curto, a ideia desse áudio, desse podcast, é que ele seja um conteúdo curto, um capítulo curto, para que você possa consumir aí no seu caminho para o trabalho, na volta para casa, lavando a louça, ou seja lá o que for que você esteja fazendo. Combinado? Se agregou de alguma forma para você, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, que você siga aí o nosso podcast no Spotify, comente, curta, compartilhe, sei lá, faz o que você quiser fazer aqui com o nosso conteúdo, combinado? Beijo e até o próximo vídeo.